Bom dia, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 13 de maio de 2020. Eu tinha gravado previamente um momento da Liturgia da Palavra, mas aconteceu um pequeno lapso, né? Como eu sempre digo, sempre acontece alguma coisa em dia mariano, né? Algumas pequeninas confusões. E realmente, justamente no áudio da liturgia, aconteceu duas situações inusitadas que eu precisei editar. Mas ainda dá tempo de eu colocar, então vocês vão sentir uma diferença na minha voz, porque eu tinha gravado previamente ontem à noite, praticamente já quase perto da meia-noite, então eu estava meio cansada, meio confusa, falar a verdade, e eu tive que cortar uma introdução. Então, talvez você ache estranho esse áudio, mas é preciso também dar um parecer, né? De qualquer forma, sem prejuízo algum à leitura da palavra e as considerações que eu fiz para o dia de hoje, dia de Nossa Senhora de Fátima. Então, essa introdução é apenas para dar uma ajustada, né, no áudio, dar uma introdução melhor. E eu preservei boa parte do que eu havia gravado ontem, preparado para hoje. Então, desejo a todos uma ótima quarta-feira, um ótimo dia, na paz de Cristo, com o príncipe da paz, Senhor Jesus, né? Então, Deus abençoe a todos nós, principalmente a você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha aqui no meu canal. Iniciar fazendo o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está nos Atos dos Apóstolos 15, versículos de 1 a 6. Naqueles dias chegaram alguns da Judeia e ensinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 121 com o refrão: Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm em Jerusalém em tuas portas. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, de um conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram vamos à casa do Senhor. A aclamação. João 15. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ficai em mim e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho de hoje está em João 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará.
Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Essa é o término da liturgia do período da Páscoa. Tá? Na sequência, segue, bem, na verdade não segue, né? Seria apenas a referência durante a missa no dia de Nossa Senhora de Fátima. É que eu achei que tivesse as leituras, peço desculpas, tá? Mas não. Então, conforme diz aqui na Deus Conosco, existe um quadradinho colorido. Gente, desculpa, assim, se eu não tô com dor, aí me dá acesso de tosse, né? Impressionante isso. E aqui a chuva não chegou, chegou lá no Rio Grande do Sul, né? Tá longe ainda. Tá, mas vamos lá. Em 1917, a Virgem Maria apareceu em Fátima, Portugal, a 3 pastorinhos, Lúcia, Jacinta e Francisco. Desde então, muitos foram os frutos colhidos e abundantes as graças e bênçãos recebidas. Deus permite esses sinais que nos ajudam a viver a fé no Evangelho de Cristo. O desejo de Nossa Senhora é sempre este: façam tudo o que meu filho lhes disser, como pediu nas bodas de Caná da Galileia. Essa é a referência que tem aqui na Deus Conosco, tá? Existem algumas referências, mas aí no caso é o padre que faz. Então é a oração, a antífona, o momento das oferendas e o pós-comunhão, que é a oração, né? Geralmente acontece uma situação assim, dependendo da festa mariana, acontece de ser leituras específicas, leituras marianas por excelência, tá? Mas vamos lá. Em vez de eu abrir um outro áudio a respeito do dia de hoje, né, de Nossa Senhora de Fátima, que você já deve estar sabendo já de antemão por todas as redes sociais, você já deve ter lido, acredito eu, né? Eu vou colocar aqui dentro da liturgia da palavra algum trecho de 2 ou 3 parágrafos de um dos artigos do livro Fátima e a Divina Misericórdia, o Mistério em Comum para os Nossos Dias, uma coletânea de artigos feitos por vários padres, tá? A editora é do Apostolado da Divina Misericórdia, a mesma que publica o Diário de Santa Faustina, cuja sede da editora é aqui em Curitiba, tá? Só um pouquinho. Eu abri aqui num artigo, né, porque como é uma coletânea de breves textos, né, feito por vários padres, é interessante observar que muitos deles vão fazer contextualizações e tudo. Aí eu abri no do padre Jonas Eduardo, cujo artigo diz: A urgência das mensagens. Nossa Senhora de Fátima e Jesus Misericordioso pedem conversão. Na página 128, um pouco mais adiante, né? Vou pular um começo. O subtítulo: Os corações de Jesus e de Maria estarão entrelaçados. Eu vou ler só um trecho aqui e vou pulando se for possível, porque às vezes pode ser um pouco enfadonho, né? Muito cansativo. Os laços que unem Jesus e Maria são muito mais estreitos e fecundos do que alguns podem pensar. Segundo o testemunho do Novo Testamento e da tradição cristã, há uma íntima relação entre Jesus Cristo e Maria, Mãe de Deus e nossa. O Concílio Vaticano II fala de um vínculo estreito e indissolúvel, Lumen Gentium, número 53A. Contudo, em que isso se baseia? Maria foi a primeira a se beneficiar da redenção de seu filho Jesus. Em sua concepção, Maria foi preservada do pecado original. É o mistério da Imaculada Conceição, obra da força transformadora da misericórdia divina. Jesus é quem nos confia sua mãe como presente durante a sua paixão, para que ela nos acompanhe como nossa mãe espiritual. Por isso é que a Igreja diz que Maria prossegue em granjear-nos os dons da salvação eterna. Continuação da Lumen Gentium, número 62. Ou seja, Maria continua agindo ao longo da história com a missão de gerar Jesus em nós, conforme 1 Coríntios 4,15. Maria acolheu a misericórdia encarnada, Jesus, não apenas em seu ventre, mas também em sua alma por
em sua alma por meio da fé confiante e constante, e ela quer o mesmo para nós. Desta maneira, o culto à Divina Misericórdia nos leva a amar o Imaculado Coração de Maria e vice-versa, não havendo nenhuma oposição entre ambos. Na sequência, o autor, Padre Jonas, ele vai falando, Jonas Eduardo, tá? Ele vai falando do contexto histórico das duas aparições. São muito próximas, né? Os episódios das aparições em Fátima de Portugal se deu em 3 momentos. As aparições prévias, manifestação do anjo em 1916, as aparições centrais, que foram 6 aparições de Nossa Senhora em 1917, e as aparições complementares, onde Nossa Senhora aparece em particular para a irmã Lúcia entre 1921 e depois 22, depois em 1925, 1926 e 1929. 2 anos depois, em 1931, Jesus começa a falar abertamente sobre sua misericórdia para a religiosa polonesa Irmã Maria Faustina Kowalska. Este é o início das revelações específicas sobre o mistério da Divina Misericórdia, sua natureza e seu culto. Essas revelações, que acontecem até 1936, foram relatadas em seu diário espiritual, que foi escrito entre 1934 e 1938, por ordem expressa do próprio Jesus e também do seu diretor espiritual, o bem-aventurado Padre Miguel Sopoco. Segundo os relatos da irmã Lúcia, na segunda aparição do anjo aos 3 pastorzinhos, Francisco, Jacinto e Lúcia, em 1916, o anjo exortava: Que fazeis? Orai e orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. No caso da aparição de Nossa Senhora de Fátima, a primeira aparição, que foi em 13 de maio de 1917, ele situa-se exatamente entre o ingresso dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a ascensão do comunismo bolchevista ao poder com Lenin. E nesse exato momento a mãe vem a seus filhos porque deseja que eles vivam bem e em paz. Pouco antes de Jesus misericordioso se manifestar a Santa Faustina em 1929, Lúcia deixa sua cidade e entra em um convento em Tui, Espanha, e lá se dá uma outra manifestação extraordinária que se aproxima muito da mensagem da misericórdia divina. Irmã Lúcia tem a seguinte visão: de repente, iluminou-se a toda a capela com uma luz sobrenatural e sobre o altar apareceu uma cruz de luz que chegava até o teto. Sobre o braço esquerdo, umas letras grandes como se fossem de água cristalina que corressem para cima do altar formavam as palavras graça e misericórdia. Compreendi que me era mostrado o mistério da Santíssima Trindade. Bem, eu vou terminar por aqui. Esse é um artigo interessante, né? Na realidade, todo o livro o é, como eu já falei, mas eu vou falar de novo, né? Sempre tem aqueles que não acompanham, né? Sempre, ou também deve ser meio enfadonho as coisas que eu falo, porque tem dias que eu tô com o humor bem alterado. Então, vamos lá. Esse livro, eu já citei ele, já falei dele várias vezes, indiquei, mas leitura mesmo, acho que é a primeira vez. Né? Então, rememorando, o livro é Fátima e a Divina Misericórdia, o Mistério em Comum para os Nossos Dias, editora Apostolado da Divina Misericórdia. É o mesmo que publica o Diário da Santa Faustina. Acredito que tem nas lojas Canção Nova. Acredito também que tenha na livraria Loyola, mas você pode entrar diretamente no site www.misericordia.org.br/editora e aí, ou livraria, né? E aí você pode estar adquirindo esse livro, não é muito caro, inclusive. Existem muitos artigos que vão falar sobre os Sagrados Corações, né? O Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Fala um pouco de São João Paulo II. Na verdade, é dividido em 2 partes. A primeira parte é a biografia dos videntes. Depois, a segunda parte é dedicada a essa aproximação da aparição de Fátima com a visão de Santa Faustina e Jesus misericordioso. E depois os anexos.
as importâncias, existe um anexo 1 do padre Serafim Michalenko, a importância das revelações privadas. Inclusive, o padre Serafim é membro da Congregação dos Padres Marianos nos Estados Unidos e por mais de 20 anos foi o vice-postulador para a causa da canonização de Santa Faustina e há mais de 50 anos dedica seu sacerdócio a divulgar a mensagem da Divina Misericórdia pelo mundo. Ou seja, eles chamaram o copostulador para a causa, né, da canonização da Santa Faustina, que se efetivou durante o pontificado de João Paulo II. No anexo 2 existem as íntegras das aparições em Fátima e no anexo 3 uma cronologia dos eventos, tanto de Fátima e da Divina Misericórdia, que faz esse paralelo. Então é um livro muito raro, como direi, não raro, muito interessante, tá? Para quem de repente ama o Diário de Santa Faustina, ama Jesus Misericordioso, mas tem um pezinho também nas aparições de Fátima, esse livro vem bem a calhar, tá? Então, de repente, alguma coisa que falhou na hora de busca das biografias dos três pastorinhos, fala um pouco da Santa Faustina, mas é lógico que o foco maior gira em torno das aparições de Fátima, sem desmerecer Jesus Misericordioso, né? Mas é muito interessante, vale muito a pena ter ele. Você não precisa ler de começo ao fim, você pode ler pelos artigos. Então essa é a minha leitura, né? Indicação também. Não posso dizer a mesma coisa de homenagem para Nossa Senhora de Fátima, porque aí eu teria que rezar bastante terços, né? Que esse é o pedido dela. Mas desejo a todos um ótimo dia, né? Que vocês fiquem em paz, na paz de Cristo, e principalmente que tenham uma quarta-feira muito produtiva de forma oracional, né? Na questão oracional. Que Nossa Senhora de Fátima nos abençoe e que o Sagrado Coração de Jesus nos proteja, nos guarde entre todos os perigos. Desejo a todos então uma ótima quarta-feira.